Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. É uma honra estar aqui, participar desse 13º Encontro Nacional de História da Mídia. É uma honra rever a professora Liv Sovic, cujo primeiro contato eu tive através do artigo que ela escreveu em 2004, no livro chamado Branquidade, e depois eu tive a honra de organizar o livro junto com a professora Tânia Miller e a professora Liv Sovic também publicar um artigo sobre branquitude e Stuart Hall em 2017. A professora Liv Sovic que eu não vejo há muito tempo. A última vez que eu encontrei a professora Liv Sovic foi em 2013, em Belém do Pará. É uma honra conhecer a professora Cristina Mussi, da UFRJ. Uma honra conhecer a professora Fernanda Carreira. Eu já estava muito atenta ao seu trabalho. Fico feliz que o que eu tenho produzido também tem colaborado com o seu trabalho. Tem alguns estudantes que têm chamado a atenção e querendo estudar essa questão do algoritmo racista. Muito importante e muito relevante o seu trabalho. É uma grande contribuição. Eu propus, eu trouxe um texto que eu escrevi especificamente para esse evento, devido ao fato de eu ter ficado muito honrado com o convite. O título é exatamente o que a professora Cristina Mussi disse: Branquitude, mídia, alienação e revolução no mundo da pós-verdade. O título, tema que proponho, é ambicioso. Não darei conta nesta primeira entrada que farei no assunto. Mesmo assim, ousei iniciar esta inserção neste evento. O tempo é curto, logo vou apresentar algumas ideias introdutórias. Elas serão aprofundadas em trabalhos futuros. Branquitude e mídia. O recorte já nos leva a tratar das mídias produzidas pelos brancos no mundo ocidental, na América Latina, especialmente no Brasil. Possui maior conhecimento empírico da comunicação social produzida em Portugal e por aqui. Contudo, de fato, o meu parâmetro será a realidade social brasileira. Alienação. Terei como base o significado que encontramos em Karl Marx, ou seja, a não percepção, o não reconhecimento que tudo aquilo que o humano produz é fruto de todos, não necessariamente propriedade privada daquele que usufrui deste bem. Ao tratar de alienação, poderia abordar o estranhamento, porém não caminharei nesse sentido. O estranhamento é um passo além da alienação. Não apenas não reconheço estranho aquilo que é meu e me é oferecido no mercado quando tenho condições financeiras para pagar. Tudo aquilo que é produzido, que é fruto de toda a humanidade, no estranhamento, além de não reconhecer o estranho. Ao tratar de revolução, estou me reportando a Karl Marx e a Frantz Fanon. Há muitos usos e sentidos empregados à palavra e conceito revolução. Na verdade, também encontramos o ocultamento, esvaziamento, silenciamento desta palavra numa perspectiva de fim da história. Ou seja, a revolução não é possível, o apogeu do desenvolvimento humano seria a sociedade liberal, burguesa, capitalista. Logo, viveríamos a eterna repetição do presente. Este é o pensamento hegemônico imposto pelos países centrais, sobretudo os Estados Unidos da América, para o continente americano, europeu, asiático, africano e a Oceania.
Os revolucionários de todas as regiões se opõem a esta ideia ao fazer uso de mídias alternativas. Lê-se mídias cujo dinheiro movimentado não se compara ao valor financeiro das mídias grandes. Ou mais concretamente, uma youtuber negra brasileira e a Rede Globo, ao noticiar o assassinato da jovem Catherine Romeu, mulher negra de 24 anos, que foi assassinada provavelmente pela polícia no Rio de Janeiro, em 8 de junho de 2021. Uma youtuber negra, para noticiar isto, pode estar arcando todos os custos em termos de balanço comercial. Pode se encontrar até em prejuízo, enquanto o Jornal Nacional pode ter entre seus clientes o governo do Rio de Janeiro, o governo federal, para pagar o custo de oferecer a mesma notícia. Na mídia grande, notícias devem gerar lucros, senão não tem como manter o negócio. Ou seja, notícia é negócio. Quem melhor lida com o negócio é o empresário capitalista. Não necessariamente o jornalista. Não necessariamente o jornalista, por mais bem intencionado que ele seja. Ao me reter ao contexto local, ao Brasil, as mídias grandes estão na mão de poucas famílias, sendo elas famílias brancas ou, no máximo, não negras, segundo as minhas fontes de informação. Diante disso, a mídia grande expressa ideias que, no máximo, não vai contrariar a mentalidade, os interesses ou prejudicar o lucro dos seus proprietários. Isto é, brancos empresários ou não negros empresários. Logo, ao tratar de mídia grande, é tratar de branquitude midiática, sem necessariamente precisarmos fazer uso do conceito branquitude o tempo todo. Portanto, já adianto que ao abordar a mídia grande, problematiza automaticamente a branquitude midiática. A branquitude midiática e a pós-verdade. Ou melhor, a mídia grande e a pós-verdade. Consideramos pós-verdade como mentira. Portanto, um veículo social estaria divulgando uma mentira de propósito. Não seria um equívoco. A mentira seria mais interessante, valiosa. A mentira seria mais interessante, valiosa, lucrativa, útil aos seus interesses, etc. Diante disso, a veiculação de notícias falsas, de mentira, porém não anunciada com seu nome real, anunciada como verdade. Então, encontraremos como notícia dois tipos de verdade. A verdade e a verdade falsa. Todos os veículos de comunicação, todas as mídias defenderão que difunde verdade. Verdade de fato. E não a verdade falsa, ou mentira. Seria ético, moral e talvez legal, na maioria dos países ocidentais e também não ocidentais, que as notícias tivessem como princípio serem verdadeiras. Por outras palavras, verdade ou verdade de fato. Porém, se pararmos para olhar a mídia grande, seria possível afirmar que elas noticiam sempre verdade? Ao olhar as mídias grandes, seria possível afirmar que elas noticiam sempre verdade? A mídia grande não publica verdade falsa? Isto é mentira? Pergunto. Digo de propósito, não por acidente. Equívocos. Não estou mencionando nesse instante o erro humano de publicar uma matéria que foi publicada errada de forma não intencional. Outra questão. Na mídia grande, é possível publicar uma mentira? Notícia falsa, fake news? Se isso favorecer o dono da empresa? O branco ou não negro empresário? Trata-se de uma hipótese que podemos investigar o que já existe de literatura científica, jornalística, artística, militante a este respeito. Vou tratar agora do ponto liberdade de expressão e liberdade de empresa. A questão da liberdade de expressão
é pressuposto e princípio fundamental para o jornalista para o jornalista e todos os profissionais das mídias. Todavia, desde sempre, ela se choca com o limite da empresa. Ou melhor, o jornalista, geralmente branco, mesmo revolucionário, possui ciência desse limite. O branco patrão pode deixá-lo à vontade com o propósito de carimbar a ideia de que no seu jornal é mais pluralista. Porém, há regras estabelecidas, não ditas, que evidenciam que a mídia grande é um espaço brancocêntrico, burguês, capitalista, liberal. O funcionário branco ou negro, com CLT ou terceirizado, o máximo que pode fazer é testar o limite de sua atuação, passando pelos 2 níveis de censura. A autocensura, B, censura do editor ou da editora, C, censura do patrão. O editor e patrão pode ser pressionado pelos seus leitores e as marcas anunciantes. As empresas que anunciam é uma pressão direta evidente. O jornalista, por exemplo, não se sustenta no emprego se a sua liberdade de expressão gerar algum tipo de diminuição de lucro ou mesmo prejuízo. Portanto, se a liberdade de expressão na mídia grande existe, é limitada. Portanto, se a liberdade de expressão na mídia grande existe, ela é limitada diretamente pela liberdade da empresa, liberdade de empresa. Quanto às mídias pequenas? Geralmente são destinadas a um público específico. Elas sobreviverão ao longo dos anos se o público-alvo as sustentarem. Outras formas de financiamento podem vir do Estado. A mídia de direita ou de esquerda pode conseguir anúncios públicos da administração pública, municipal, estadual, federal, quando coincidirem com a sua orientação política. Governo de esquerda pode anunciar em veículos da mídia pequena ou mídia alternativa de esquerda. Os governos de direita, idem. Os anúncios da administração pública publicados na mídia pequena de esquerda tendem a ser questionados pelas mídias grandes. Contudo, as mídias grandes são aquelas que recebem a maior fatia do mercado publicitário da administração pública. Na época da administração do Partido dos Trabalhadores, era comum assistir uma matéria no Jornal Nacional da Rede Globo contra o governo petista e depois, no intervalo, passar um comercial exaltando o governo minutos antes foi criticado. É provável que episódios assim ocorram em todos os governos, um mais, outro menos. O canal, que é a concessão pública, faz a crítica, isto é correto, ressalto. Contudo, não divulga o que o Estado faz de forma honesta e positiva para a população, quando isto ocorre. Logo, uma atitude desonesta. Fazer isto seria prestação pública. Todavia, para que tal divulgação ocorra, é necessário passar pelo mercado publicitário. Dessa forma, as ações públicas são romanceadas, exageradas, manipuladas através das propagandas. Enfim, a comunicação que liga a população com a ação pública torna-se atravessada. Por exemplo, a televisão e as agências de publicidade, propaganda e marketing tornam-se a ponte de comunicação entre a população e os órgãos públicos. No caso das novas mídias, a comunicação é mais direta. Estou falando da comunicação feita pela internet. Ela não necessariamente é totalmente direta. A mensagem passada do ponto A para o ponto B pode ter sido calculada, possui muita substância técnica, isto é, planejamento estratégico. Contudo, a internet é uma comunicação evidentemente mais direta do que aquela que ocorre com veículos como a televisão, os jornais impressos e até o rádio. Por fim, cabe recapitular e enfatizar que a liberdade de expressão, um valor tão caro à prática jornalista, provavelmente seja uma impossibilidade na mídia grande. Agora eu vou tratar do ponto, a mídia pequena e a liberdade de expressão. Na mídia pequena, a liberdade de expressão é possível em sua forma plena? Pergunto.
Na mídia pequena, a liberdade de expressão é possível em sua forma plena? Considero que sim. No entanto, a duração de sua existência, a duração da existência da mídia pequena, no decorrer dos anos, pode torná-la refém do dinheiro para permanecer. Se sua produção é composta de forma não profissional, isto é, amadora, no sentido que as pessoas que a mantêm possuem outras fontes de renda, diante disso, a possibilidade dessa mídia crescer e expandir no raio de ação territorial é uma tarefa difícil. Na mídia pequena, refiro-me àquela com financiamento baixo, a pessoa se expressa com maior liberdade, contudo, seu alcance será infinitamente menor do que o alcançado pela mídia grande. Porém, quando ela começa pequena e de repente cresce no espaço da internet, é desse lugar que estamos abordando nesse momento, o crescimento gera dinheiro, monetização. No YouTube, por exemplo, logo o ganho obtido tende a influenciar o espaço. Pode levá-lo ao objetivo inerente de quem é pequeno, que é crescer. Nesse percurso, se descaracterizar. Uma da descaracterização possível é a limitação da sua liberdade de expressão. A mídia pequena é branca e não branca. Há muitos youtubers negras, negros, por exemplo, que versam sobre temas diversos, que vai além do conflito racial branco-negro. Isso é muito positivo, transgressor. A comunicação negra marcante na imprensa negra, digamos a título ilustrativo, ela possui história. Cito a imprensa negra, os jornais O Menelik de 1915, surgiu em 1915, e cito o Clarim da Alvorada, que surgiu em 1929. Mídia negra que surge no período após a abolição, que se coloca como protagonista para apontar a luta negra na exerção da sociedade de classes. Contudo, com os youtubers negras e negros, os temas vão para além da perspectiva liberal, social-democrata e alcança a discussão revolucionária. Assim como mencionei, os youtubers negros e negros entram em todas as discussões que o universo virtual coloca, sejam pautas superficiais ou profundas, ou mais concretamente, fofoca e capitalismo marxista dependente. Na mídia grande, a proposta de revolução, digo no sentido de superação da sociedade capitalista, perspectiva de Karl Marx e Francis Fanon, é praticamente ausente. Mesmo quando presente, não há espaço para isso, pois o patrão, branco burguês liberal, não vai financiar o seu fim. Por isso, dita outro fim, o fim da história. Na mídia pequena, seja branca, negra, etc., é possível a propagação da ideia de revolução. Não será a mídia pequena em si que fará a revolução. Porém, ela pode formar, assim como a educação, a história, filosofia, sociologia, que a história não encerrou. A história não acabou. Tensionar a alienação, colaborar para desnudar a branquitude midiática brasileira, no caso. Os poucos proprietários brancos, visibilizar os poucos proprietários brancos responsáveis por tantas difusões de conteúdos. Notícias essas que são verdade, verdade, verdade fato, ou verdade falsa, mentira. As duas formas interligadas, meia verdade, que é meia mentira, isso tudo dependerá da habilidade de quem transmite a mensagem. Portanto, a mídia pequena, sobretudo na internet e também impressa, não vou aqui tratar de livros, encontramos a quebra do discurso único triunfalista da sociedade capitalista. Logo, é um movimento positivo nos tempos horríveis em que vivemos. A mídia pequena, revolucionária, a trazer pautas, por vezes tratadas rapidamente nas próprias universidades, nos proporciona um sopro de otimismo neste momento. Porém, a sua ação não é suficiente. Nada em parte somente é suficiente. A comunicação da necessidade de mudança não é a transformação em si. No entanto, contribui no processo formativo de uma perspectiva crítica revolucionária. Numa perspectiva revolucionária, a ideia de pós-verdade aparece realmente como é. Uma não questão, um sofisma. O falso é falso, logo uma não questão.
A pós-verdade não será tratada numa perspectiva revolucionária, será abandonada. A pós-verdade, quanto à aparência, ou melhor, menos do que isso, somente se aplica numa perspectiva hermenêutica de narrativas pós-modernas, narrativa que potencializam a pura especulação. Na sociedade contemporânea, pessoas como o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode proporcionar danos materiais violentíssimos com suas mentiras, isto é, causar mortes inúmeras. Também, se quisermos, podemos encontrar exemplos na realidade trágica que estamos vivendo no Brasil com a atual presidência. Ele, a própria branquitude acrítica em pessoa. Ou, se preferirem, a branquitude ultradireita numa versão genuína de nossa sociedade, infelizmente. Por fim, eu vou tratar do último ponto, a mídia grande e o fake news. A mídia grande, os empresários brancos ou não negros, proprietários da mídia, têm se colocado de forma enfática contra os fake news, propagado pelo presidente em exercício e seus adeptos fanáticos fiéis e simpatizantes oportunistas. As falas do jornalista da mídia grande são bons, por vezes ótimos nesse assunto. Isto é, quando se coloca contra as notícias falsas ou meia-verdade propagada pelo governo federal de forma direta ou indireta. A mídia grande, com a boca do seu jornalista e comentarista, critica as notícias falsas do ex-presidente Donald Trump. Considero válido tal atitude, também critico essa atitude e provavelmente todas as atitudes desse governo de ultradireita. Porém, no caso da mídia grande, com exceção àquela que não apoia este governo, podemos considerar suas críticas hipócritas, mesmo quando acertadas nesse caso. Elas são corretas, segundo a minha perspectiva. É como se a mídia grande defendesse o seguinte: se alguém tem que mentir, propagar fake news, que seja somente ela. Entre os benefícios de sua liberdade de empresa, se contraria o monopólio de propagar fake news, notícias totalmente falsas ou meias-verdades, por exemplo. Entre os benefícios de sua liberdade de empresa, se contraria o monopólio de propagar fake news, notícias totalmente falsas ou meia-verdades, por exemplo, sobre o governo cubano, a privatização no Brasil, a perspectiva liberal ou neoliberal da economia, o MST, os racionais MC, as lutas históricas dos trabalhadores no mundo, o movimento negro, o assassinato de crianças negras no Brasil e no mundo, o imperialismo estadunidense, o governo russo, o governo chinês, a ideia de capitalismo dependente, o ocultamento da ideia, o ocultamento da teoria de capitalismo dependente marxista. Por último, somente gostaria de perguntar ao branco proprietário da mídia, se ele ganha mais com sua atividade na comunicação ou com investimento no mercado financeiro. Os juros altos no Brasil lhe favorece ou lhe prejudica? Por fim, eu termino aqui. Muito obrigado pela atenção.